Olá, bem-vindos ao meu canal, onde mostro para vocês como é que está sendo a reforma do Fiat Tipo 1.6e 1995 que comprei recentemente. E dessa vez foi a hora de lidar com um problema que o vendedor anterior já tinha relatado, que se encontrava na direção hidráulica que não estava funcionando, dura, pesada. Por quê? O fluido da direção hidráulica havia vazado não fazia muito tempo e entrou por baixo do tapete ali do habitáculo do motorista. Então, foi retirado os carpetes internos para limpeza e lá estava tudo preto. Esse preto aí é o quê? É o fluido da direção hidráulica que acabou derretendo aí o material que ficava aí por baixo, fazendo aí a função de antirruído. Teve que ser tudo raspado, muito bem limpo com querosene e substituído por um outro material antirruído. Levei o carro numa oficina, o mecânico falou: olha, o problema é que o motor está muito sujo, então não tem jeito de ver certinho o que está acontecendo, vai ter que ser feita uma lavagem do motor. Troquei aqui uma mangueira, troquei a correia aqui da bomba de direção hidráulica, troquei uma vedação, mas possivelmente não vai resolver o problema. Leva, vai usando e vamos ver o que acontece, mas vai ter que lavar o motor para ver direitinho. Dito e feito, o carro voltou a apresentar vazamento, tanto que eu coloquei uma toalha velha embaixo para não entrar aquele fluido debaixo aí do carpete do habitáculo do motorista. Levei o carro de volta na oficina e dessa vez com o motor lavado, o que o mecânico agradeceu muito, e todo o sistema de direção hidráulica foi tirado, bomba tá ok, a caixa de direção hidráulica ela foi retirada para poder ser feita aí uma verificação, né, ser feita aí uma manutenção na bancada, o que foi muito importante. Foi verificado que a caixa de direção hidráulica estava em excelente estado, mas as vedações não, porque eram todas originais ainda, gente. Se vocês pensarem bem, essas vedações aí tinham já quase 30 anos e estavam lá, não aguentou, né? Aí foi preciso desmontar toda a caixa de direção hidráulica, foi trocado um dos terminais e tudo foi remontado. Aí, uma das peças principais internas da caixa de direção hidráulica, e vocês podem ver ali aqueles sulcos onde vão O-rings, né, anéis de vedação, que ainda eram originais, então estava tudo em perfeito estado, a parte metálica, né, então foi só trocada as vedações, retentores e depois colocado de volta. E, gente, o carro ficou outra coisa, a direção ficou macia, uma direção muito agradável de usar ela no trânsito do dia a dia. Não tem a leveza, lógico, de uma direção elétrica de um carro moderno, mas considerando que é um carro de 1995, gente, tranquilo. Vocês podem ver que a garagem onde eu deixo o carro, ela é bem apertada, garagem de prédio, né? Então tem que fazer umas manobrinhas ali e tranquilo, a direção foi super de boa. Dá para o carro, apesar de ser um carro maior, não é pequeno, o Fiat Tipo, é muito tranquilo manobrar com essa direção, muito, não requer esforço e acaba sendo agradável, né. Eu acho o volante um pouco fino, vou ter que resolver essa questão do volante aí mais para frente, mas a manutenção ficou muito boa, depois disso não apresentou mais nenhum problema. E o carro tá uma delícia de ficar dirigindo. Eu gastei nessa manutenção, no total, R$ 1.400, né. Inicialmente eu gastei R$ 200, foi trocada, se não me engano, uma ou 2 mangueiras, correia da bomba da direção hidráulica, e depois na segunda parte, quando foi retirada todo o conjunto de direção hidráulica, desmontado, limpo, trocado todas ali as vedações e também um dos terminais ficou em R$ 1.200, eh, bem dentro aí do que eu esperava e nada tão caro, que possa ser considerado, assim, abusivo. Então, é um valor de manutenção que valeu a pena para que o carro volte a funcionar com a direção hidráulica direitinho, porque, gente, sem funcionar a direção hidráulica, esse carro
é muito pesado de esterçar o volante. Nossa, não tem condição. É aquele volante que ou tem direção hidráulica ou o coitado do motorista está ferrado. Não se Acho que é um dos motivos que o vendedor anterior que o dono anterior acabou vendendo esse carro, é porque não dava conta de ficar andando com ele sem direção hidráulica e provavelmente o vendedor, estava um pouco apertado ou não quis gastar esse dinheiro, porque afinal de contas também não é um valor pequeno, né, ele acabou não fazendo a manutenção. Mas agora está funcionando direitinho e vamos para as outras manutenções desse danado, porque ele está ficando bem interessante.